Hello, tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do Aí Sim, com você aqui mais uma vez falando sobre ConfUI. Hoje nós vamos contar uma novidade aqui, que na realidade para alguns não é novidade, né? Mas para mim acabou sendo uma feliz novidade aqui, o fato de a comunidade que trabalha aí desenvolvendo as extensões aqui para o ConfUI cada vez está mais chamando a atenção aqui para a gente explorar mais a ferramenta, tá? Quando a gente viu pela primeira vez, né, os nós do ConfUI, a gente viu essa estrutura aqui, bem simplificada aqui, para fazer uma imagem básica aqui, né? Inclusive tem mais um aqui que você precisa colocar para colocar a imagem final. Então, o que era a estrutura original? Você tinha que ter um load de checkpoint, ou seja, para buscar o seu modelo, tinha que colocar duas caixinhas de prompt, uma positivo e negativo, tinha que ter um key sampler aqui, onde você vinculava os prompts, né? Então vou fazer o vínculo aqui, ó, que está faltando aqui desse prompt, mas esse prompt. Você tinha que vincular esse latent image aqui também a um outro node que você tem que chamar aqui para ele poder saber o tamanho. Então, como você pode ver, na versão original, um monte de nós assim, dando nó na sua cabeça, né? Para gerar uma imagem. Então, você, de repente, navegando por aí, surgiu ali o desenvolvimento do Efficient Node, que eu já apresentei aqui, a sua versatilidade, né, de apenas dois nós fazer tudo o que foi feito no exercício acima, com apenas dois nós, e você já gera a imagem, inclusive vê o preview da imagem automaticamente embaixo do Key Sampler. Então assim, isso tudo foi uma evolução e deixou a gente muito feliz. Até fiz aí um vídeo sobre o Key Sampler Efficient e o Efficient Loader, os dois juntos trabalhando para gerar uma imagem, apenas os dois. Mas o que me incomodava que toda vez aqui na utilização do Efficient Loader e juntamente com o Key Sampler Efficient era o fato de você ter que ficar vinculando todos esses 5 nós, como acontecia já na versão anterior, né? Toda aquela brincadeira de vincular nó. Então isso chega uma hora que você se enche o saco, né? E aí o que aconteceu? Um outro desenvolvedor vai e lança o Pipe Loader, que conversa com o Pipe Key Sampler. Com apenas uma conexão, que é a chamada conexão Pipe, você consegue gerar a sua imagem sem precisar ficar casando todas as outras. É opcional para você usar a opção individual, mas com apenas um vínculo, né? Você já consegue fazer a geração da sua imagem. E é disso que nós queremos falar um pouquinho aqui hoje, tá? Sobre como gerar uma imagem, primeiro já com dois nós apenas, né? E além de ter apenas dois nós, você vincula de forma muito rápida com apenas um clique aqui, uma puxadinha de nó aqui pro lado de cá. Então isso aí é uma novidade legal. Se você quiser baixar o Pipe Loader, você tem que usar o Manager, né? E aí você vem aqui, ó, nos Custom Notes e procura aqui o Pipe, acredito que é isso, Pipe. Vamos ver. E aí ele vai aparecer essa opção aqui, ó, Tiny Terra Nodes, tá? Esses são os Pipe Loader, Pipe Key Sampler e outros utilitários muito legais que tem aqui também, tá? Então, procura por Tiny Terra Nodes. Esse é o criador aí da brincadeira que eu já instalei e ficou bem legal aqui, tá? Diga-se de passagem. Então vamos lá, agora o que eu quero mostrar para vocês aqui? Uma experiênciazinha extra que o Pipe oferece, né, que é a utilização do XYplot aqui de uma maneira bem interessante, porque eles também têm esse nozinho. Então, para você puxar esses nós aqui, né, você vai aqui no EndNode, você vai procurar o TTN, que é o prefixo, né, onde estão esses nós. Então, o Pipe Loader, que é esse aqui, está aqui, né, e o Pipe Key Sampler é esse aqui. Ainda tem um Advanced aqui com mais opções. Mas o XYplot, que é o que eu quero exercitar com vocês aqui, é uma ferramenta muito interessante. Ele se conecta aqui a esse nozinho verde aqui, né? Fica aqui no meio como uma opção para você, para fazer a função que quem assistiu aí os vídeos do Automatic 1111 conhece aí a versatilidade, né, do XYplot. A ideia é você montar um pequeno catálogo com variações do seu prompt original e das suas configurações originais, seja ela quais forem, como por exemplo, vamos olhar aqui, ó, dentro do Pipe Loader, o que ele tem aqui de bom? Tem o nome do modelo principal, né? Ele tem o VAE que foi utilizado, o clip, skip,
Então todas essas opções, os LoRa's, o próprio prompt e várias outras opções que você tem aí embaixo, né? Inclusive de tamanho de imagem. E aqui tem o batch size que eu vou deixar com um só para a gente fazer um teste agora aqui, né? E aí vamos fazer o seguinte, eu vou fazer uma geração aqui, antes eu quero eliminar os outros, tá? Justamente para não termos problemas aqui, né? Então vou fazer assim, ó, eliminar esse aqui também, não sei se é edit group aqui, remover isso, e aí aqui também vamos eliminar esse, e vamos remover esse grupão aí. E aí agora vamos botar o nosso brincadeirinha aqui mais para cima, né? Vamos deixar ele aqui grandinho para a gente enxergar o que está acontecendo, e eu vou ampliando a imagem à medida que for necessário para te mostrar as variações, tá? Nesse momento eu estou usando aqui o modelo Dream Shaper, tá? E ele está utilizando o Clip Skip 2. Para quem não sabe, o Clip Skip 2 ele sempre tem uma recomendação, né, do próprio modelo quando ele é oferecido lá normalmente no Civity AI, né, que se escreve Civity AI, que oferece esses modelos desenvolvidos pela comunidade, ele sempre tem uma recomendação de parâmetros aqui para você usar para que ele funcione melhor, tá? Neste caso eu estou usando o Clip Skip 2 para a gente ver uma opção que sai aqui no primeira geração. Deixa eu ver se com o nosso gravador de tela funcionando, né? Se ele continua rápido aqui como ele estava antes de eu ligar o gravador de tela, que normalmente consome memória e atrapalha o desempenho. Mas pelo jeito aqui a imagem vai ser gerada em menos de 20 segundos, né? Nessa velocidade que está ali andando, então não teremos problema nem de acelerar a imagem aqui. Então, como você pode ver, ó, já está concluindo a geração e ele vai gerar o resultado do meu prompt. Você está vendo um monstrinho aqui, né? Um jeitão de abacaxi correndo numa estrada arborizada aí, né? E é isso que nós colocamos no prompt, exatamente isso. Um monstro feito de abacaxi, estou traduzindo já simultaneamente do inglês para o português, sorrindo, correndo numa estrada, perninhas curtas, movimentando os braços, olhos grandes, num cenário de floresta ao redor, tá? Então assim, essa foi a chamada e ele respeitou de forma bastante satisfatória tudo que foi pedido. Isso daí, isso também tem relação também, tá? Com a geração do -2 aqui do Clip Skip, que também está influenciando no resultado dessa imagem, tá? Então é muito importante você, sempre que você for baixar um modelo, né, você veja as recomendações sugeridas lá para utilizar os melhores parâmetros, que incluindo até a própria o próprio aspect ratio da imagem, que aqui no caso estou usando 512 até para ser mais rápido aqui, né? Mas alguns modelos sugerem 768 por 768 para ficar melhor ainda, e tem outros de 1024, que é o caso do SD Excel, né? Que é o ideal, porque senão não gera imagens corretas. Então, toda vez que você baixar um modelo do Civity AI, vai lá e observa as recomendações do criador lá, tá? Do modelo. Então esse aqui para mim está respeitando perfeitamente os parâmetros, e agora nós vamos fazer um teste de variações aqui usando o XYPlot, e vamos fazer como teste justamente a variação do Clip Skip para você ver o que acontece, ó, aqui. Então ele tem aqui algumas opções, que é o espaçamento de grid, é só um espaço que vai ter entre uma imagem e a outra, tá? Essa aqui seria o tamanho máximo vamos dizer assim, da quantidade de imagens que serão geradas. Esse é apenas um controle aqui, o Latent ID. E aqui esse false aqui você deixa sempre assim, tá? Não mexe nada aqui, que eu testei aí, parece que deu problema quando eu coloquei true. E aqui importa o seguinte, eixo X e eixo Y. Você vai fazer variações eixo Y, então ele vai colocar lado a lado imagens aqui com um títulozinho em cima, mostrando para você qual é a geração que essa imagem pertence. Tipo, se eu colocar aqui, por exemplo, vou fazer uma das opções aqui, tá? Escolher através do Clip Skip, ó. Aí você escolhe o Clip Skip. Aí ele já tem uma inteligência aqui que quando você clica, ele já sugere algumas variações. Vou colocar o -1, vou colocar o -2, que é esse que está aqui. Em tese, eu tenho expectativa de ser uma imagem parecida com essa para o -2 e uma outra variação para o -1 que a gente ainda não viu. Então vamos ver qual das duas satisfaria melhor aqui a nossa demanda. Então vou apertar aqui, gerar a imagem, e vamos aguardar. Vou acelerar depois um pouco o vídeo, tá?
Bom, depois de um tempinho aqui, as imagens foram geradas, né? E você vai notar entre o skip 1 e o skip 2 uma diferença significativa de resultado aqui, né? Embora a paisagem, como você pode observar, tá bem parecida, né? A estrada e tudo mais, os personagenzinhos, assim, como detalhes, assim, até eu poderia dizer que não tem muitos problemas aqui, considerando a cabecinha dele, né? Mas o pedido lá no nosso prompt falava em bracinhos e pernas e um personagem correndo. Olha a diferença de utilizar o Clip Skip 2, -2 e o Clip Skip -1. Então esse aqui ofereceu muito mais detalhes do que foi pedido no prompt, respeitando as variações ou os detalhes, né, que foram solicitados no prompt. Então, por que é importante então a gente estudar usando assim um comando como o xyplot, colocando variações aqui, né, para você estudar os resultados da imagem, justamente para você identificar qual é o parâmetro que fica mais interessante o resultado da imagem, entendeu? Então, como você pode ver aqui, ficou fácil tomar uma decisão e de agora em diante todas as imagens que eu fosse gerar aqui, eu iria trabalhar com o skip -2. Como a performance com o gravador de tela que tá, ela fica bastante comprometida durante a geração das imagens, então eu vou fazer um teste aqui sem gravar a tela e já retorno com você para mostrar algumas outras possíveis variações que você pode fazer usando o xplot, já com o resultado aqui, tá? E você vai ver que interessante que essa ferramenta se torna. Mas aí eu não vou botar para gerar, eu vou simplesmente gerar offline aqui sem gravar, né? E depois eu te mostro os resultados, tá bom? Então, só um segundinho aí, já retornamos. Bom, agora eu vou mostrar para você algumas variações, tá? Que a gente fez até a gente chegar no nosso exercício final, tá? Então, como vocês viram na primeiro teste, né, que eu mostrei na primeira parte para vocês, eu tinha escolhido o Clip Skip para decidir qual que era o melhor, e chegamos à conclusão que o -2 era o melhor, então eu já deixei ele fixado aqui como -2. Depois eu passei a fazer um teste de LoRa, tá? Para descobrir que a melhor opção seria essa daqui. Como é que eu fiz? Ó, vou mostrar para você os testes aqui, vou ampliar aqui o tamanho. Foi nesse teste aqui, ó, onde eu escolhi 3 tipos de LoRas que eu tinha à disposição, né? Cute Critters, ó, Glass Culture e One Style. Então, entre os três, eu queria uma linha mais cartoon, assim, mais infantil, então eu optei por esse, tá? Ao invés de ir para esses padrões aqui mais, né, parece jogo de videogame, mais terrorífico aqui, mas eu queria um monstrinho mais infantil, tá? Então, optei por esse Cute Critters, que é um LoRa, também tá tudo à disposição lá. Esse aí é para Stable Diffusion 1.5, né? E uma vez decidido aqui pelo LoRa, né? O que você faz? Então, deixa eu encolher um pouquinho as imagens aqui, ó. Você fixa ela aqui. Então, como vocês podem ver, eu já tinha escolhido o Clip Skip -2 como melhor opção no teste que eu fiz aqui, né, com XY. Depois fiz o teste com Cute Critters, aliás, com os LoRas, né, e acabei optando por esse. Então, já fixei aqui 2 informações. E a terceira e última informação que eu fiz foi trabalhando nos prompts, tá? Então, como eu falei, ó, onde que você faz as escolhas? É sempre aqui, tá? No XY-axis ou Y-axis. No caso, eu optei por ver as imagens lado a lado, assim, ao invés de colocar uma embaixo da outra. Então, quando você quer uma embaixo da outra, você põe o Y, tá? E dá para usar os dois ao mesmo tempo também, fazer uma grade enorme aqui de imagens, tá? Mas no caso, eu estou optando sempre pelo Y para ver as imagens assim, lado a lado, como estão aparecendo ali. Aí eu fui para o prompt, né? Como eu já tinha um prompt montado lá, baseado no abacaxi, eu passei a trocar o nome das frutas, ou do tipo, né? Acabei até colocando um potato aqui, uma batata aqui para ele seguir, tá? E aí o que acontece? Eu mantive, então, optei aqui, né, no XY por Loader Positive. Então, quando você clica aqui, como eu falei, ó, tem uma lista de possibilidades, né? A gente testou o Clip Skip, depois testamos o modelo LoRa, que foi esse aqui, ó, LoRa Name, tá? Foi pelo nome do modelo LoRa. E agora, por último, nós escolhemos o Positive e rodamos aqui a imagem e vai ver o resultado aqui que teve, que está aqui do lado. Quer ver, ó? Vamos ver. Vou mostrar para você. Ah, sim. Então, você viu aqui que eu troquei somente no meu prompt o nome da fruta e depois também coloquei uma raiz aqui, né? A batata, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que saiu de resultado aqui nas nossas imagens. Vou ampliar para você ver e vou clicar aqui nas variações de prompt. Então aqui, ó,
O primeiro prompt era o abacaxizinho, o segundo foi um monstrinho usando morango, que é o strawberry, que eu coloquei em inglês lá, e o último ele interpretou isso aqui como uma batata, tá? Então, se você achar que o seu personagem não se parece com o item que você queria, você fortalece o prompt lá com o nível de prompt, né? Como a gente já ensinou em outras aulas aqui, né? Você vem aqui no peso, ó, deixa eu clicar aqui, ó, do prompt, e aqui que só está 5%, você poderia aumentar isso aqui para 20%, para ver se ele interpreta melhor o seu prompt, tá? Outra opção também que eu fiz aqui, né, que eu nem comentei aqui, é o CFG Scale, que eu também testei aqui. Você vê que o padrão aqui está em 8, né? Também fiz um teste aqui de CFG Scale, que está aqui, ó, onde eu coloquei primeiro com 3, com 5 e com 7. E aí pelas 3 imagens, né, o resultado, a nitidez, a caracterização do personagem, o 7 me mostrou esse padrão aqui. Eu gostei mais porque parecia mais o abacaxizinho aqui do que esses que, ó, se perde um pouquinho os detalhes. Essa folhinha aqui lembra muito mais, né, um abacaxi, e essas casquinhas, esses cascudos aqui lembram mais o abacaxi. Então eu optei por um CFG de 7, ou no caso eu até ampliei para 8, porque quanto maior o CFG, mais próximo do seu prompt ele chega, tá? Bom, o fato é que no final, né, acabei gerando uma imagem mista, onde tinha uma imagem única misturando os 3 carinhas aqui, e eu fiz isso sem querer, tá? Inclusive vale o alerta. Eu tinha colocado aqui para movimentar os prompts, e a regra aqui, né, sempre que ele fala, é para você separar as opções por ponto e vírgula. Como você pode ver, ó, todas elas terminam com ponto e vírgula. Então você vai botando seu prompt separadinho por vírgula nas variáveis que você quer do prompt, mas quando você quiser dar a outra opção de prompt, você tem que sempre separar por ponto e vírgula. Da mesma forma aconteceu quando a gente optou por mudar o CFG, né, o clip skip, ele sempre tem a exigência de separar as opções por ponto e vírgula. E aí aqui na hora que eu fiz a separação, eu deixei acidentalmente assim, ó, colado o A logo após a vírgula, um prompt colado no outro. E aí ele interpretou como se fosse apenas uma imagem, tá? E misturou tudo numa só. E aí acabou saindo esse monstrinho aqui, né? Misturando tudo quanto é coisa aqui num só. Ficou uma baguncinha danada, mas não era isso que eu queria, foi acidental e saiu aí. É uma mistura de todos eles, tá? Mas como você entendeu, então como se utilizar o XYZ aqui, né, nesses novos padrões de nós aqui, que eu achei muito legal, que é o padrão Pipe. Então fica aqui o novo King, é o Pipe, o que eu vou usar agora com bastante frequência aqui nos meus workflows aqui do ConfUI, tá certo? Então essa era a ideia hoje aqui, te mostrar não só os nós do Pipe, mas também dentro dos nós, né, dentre as opções do nó do Pipe, esse negócio do XY plot, que é muito legal para você definir o caminho que você vai conduzindo aí até chegar na imagem perfeita, tá bom? Então um grande abraço e até a próxima. Valeu!